Bom dia, todos bem? Como é que tá o clima? Tava um solzinho bom de manhã, né? E agora já tá um sol escondido pelas nuvens. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse dia de ceia, esse dia que é um dia especial que a gente celebra uma vez a cada mês, no domingo de manhã, sempre no primeiro domingo do mês. E eu gostaria de fazer uma pergunta para começar, para você ir meditando nessa palavra que nós vamos estudar hoje. Se você fosse convidado para uma festa de um rei, do casamento do filho do rei, o que você faria? Você aceitaria imediatamente? Você ficaria preocupado com o que iria vestir? Ou talvez preocupado com o presente, talvez que você fosse levar? Ou talvez você teria um outro compromisso? Um compromisso e aí você diria que não. Ou talvez sentiria vergonha, não se acharia digno de participar dessa festa do casamento do filho do rei. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 22. Nós vamos ler essa parábola de Jesus, do verso 1 ao 14. Mateus 22, do verso 1 ao 14. Então ele diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei um banquete. Meus bois e novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete do casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. O restante, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem vestes nupcial? O homem emudeceu. E então o rei disse aos que serviam: amarem-lhe as mãos e os pés, e lancem-no fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Senhor Jesus, eu quero te louvar e agradecer, Pai, porque temos essa palavra à mão. Temos, Senhor, o entendimento, a possibilidade, Deus, de avaliar, Deus, sobre a nossa mente e o nosso coração, aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Qual é a revelação sobre esse texto? Que o Teu Espírito Santo, Senhor, conduza cada um de nós, nos dê discernimento e que possamos sair daqui edificados com essa palavra santa que vem de Ti, Pai. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então, primeiramente aqui, Jesus está falando uma outra parábola, porque ele já vem na terceira parábola. Se vocês pegarem o capítulo 21, vocês vão ver que Jesus está falando já a terceira parábola para os judeus, fariseus, para todos aqueles que estavam ali presentes. Então ele explica para ver se eles podiam entender o significado do que era o reino dos céus. E aí Jesus usa uma parábola. Por que a parábola? Porque a parábola é uma maneira de fazer comparações. Era uma comparação entre uma coisa e outra coisa. E aí Jesus, para que eles pudessem entender, ele explica: o reino dos céus é como um rei. O que Jesus queria dizer? Qual é a ideia que eles tinham de reino? De um território dominado por um rei. Um rei que dominava um povo, uma parte do Oriente naquela época. Então era esse o entendimento que eles tinham de reino e de um rei. Do rei eles tiveram vários reis. Quando Jesus veio, já havia todo aquele tempo dos reis. Já tinha passado.
tantos reis, inclusive o rei Davi, que foi um dos grandes reis do povo de Israel, e depois o próprio filho de Davi, o rei Salomão, que também foi um dos reis mais sábios, mais ricos, e que eram muito falados, eram muito conhecidos por eles. Então eles imaginaram, provavelmente, então esse território com um reinado de um rei poderoso, como Salomão. Só para vocês terem uma ideia, na dedicação do templo de Salomão, foram abatidos 22 mil bois, 120 mil ovelhas, muito cereal, e a festa durou por 7 dias. No 8º dia, o rei Salomão despediu o povo. Isso está tudo registrado no primeiro livro dos reis, capítulo 8, do 62 ao 66. Né? Fala sobre isso. Mas então era essa a ideia que eles tinham de reino. Mas os judeus, eles não compreenderam. Eles tinham a mente fechada, o coração fechado. E aí Jesus diz, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Então eles tinham uma ideia do que podia ser isso terreno, na terra. Mas não relacionaram com a questão do reino dos céus. E aí no versículo 13, então, ele vai dizer, enviou seu servo aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Ele mandou seu servo dizendo, está pronto, chegou a hora, chegou o dia, venham para a festa, está tudo preparado. A gente cantou a música domingo passado, né? Aquela Caminho de Emaús, preparamos a festa, a mesa, está tudo preparado, a casa está pronta, limpa, né? Está tudo preparado. Mas eles não quiseram vir. Eles não quiseram vir. Eles já tinham sido convidados. Quando o rei mandou seus servos, ele mandou só para comunicar que estava pronta a festa. Né? É como a gente recebe um convite de casamento para dali 5 meses, 3 meses, 4 meses, e aí chega o dia da festa, onde tudo vai estar pronto, preparado. É assim, da mesma forma, é o que Jesus está explicando nessa parábola. E aí eles não quiseram ir para a festa. Ou aqui diz no texto, não quiseram vir, no verso 3, né? A pergunta para nós, você não iria para a festa do rei? Teria um motivo mais importante para não ir? Por que você perderia essa festa tão esplendorosa, tão magnífica? Você deixaria de honrar o rei? Porque você é um convidado do rei, você é especial para o rei. E a sua presença na festa é um motivo de honra para o rei. A gente canta aqui, cantamos hoje também, né? Honrar o rei. Mas o rei insistiu muito. Ele fazia questão que seus convidados estivessem presentes. Olha o que diz no verso 4. De novo, enviou outros servos e disse, digam aos que foram convidados que preparei o banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Ou seja, o rei disse, eu fiz tudo do melhor. Nenhuma outra festa vai ser tão importante e igual a esta. Jamais haverá outra. Essa é a festa que você não pode perder. E aí ele termina o versículo dizendo, venham para o banquete de casamento. Venham. O rei insistiu. Eu creio que qualquer pai, qualquer mãe, qualquer pai, qualquer família faria a melhor festa de casamento para seu filho ou para sua filha. Ainda mais sendo um filho único. Então, se nós, humanamente, faríamos a melhor festa, tentamos fazer o melhor, imagine esse rei tão poderoso. Ele fez o seu melhor. Mas no verso 5 ele diz, mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo e outro para seus negócios. Eles não deram atenção, eles não se importaram, eles saíram, deixa eu cuidar do meu campo, eu tenho trabalho a fazer, eu tenho meus compromissos, eu não vou me importar com esse rei que acha que é o supremo, que é o maioral, eu vou cuidar das minhas coisas. Foram isso que eles fizeram. Outro foi para os seus negócios, preocupado em ganhar mais dinheiro, em ficar rico, quem sabe para chegar à altura do rei. Eles tinham outras prioridades. E aí a pergunta vem para nós, quais são as nossas prioridades? Será que a minha prioridade é agradar ao rei? Ou a minha prioridade é agradar a mim mesmo? É cuidar dos meus próprios interesses? Mas no verso 6, ele vai dizer assim, mas o restante, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Esses convidados, eles ficaram tão irados, irritados, revoltados, indignados, ao ponto de matarem os servos.
Se não bastasse eles não irem para a festa, ainda eles mataram os mensageiros que o rei tinha mandado. Para eles o convite foi uma ofensa. O convite de casamento do filho do rei foi uma ofensa. No verso 7, então, o rei ficou irado. O rei agora fica irado. Por quê? Ele enviou seu exército e destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. O rei tinha todo o direito de fazer justiça. Afinal, ele era a autoridade do reino, daquele reino. E ele foi muito insultado. Porque se não bastasse eles não irem para a festa, eles ainda mataram os mensageiros do rei. Por que os convidados fizeram isso? Porque eles não tinham força nenhuma contra o próprio rei. Eles não podiam se vingar do rei, mas eles podiam matar os seus servos. Era isso que Jesus estava explicando para os fariseus e mestres da lei. Vocês não podem fazer nada contra o rei, mas vocês matam os servos, vocês matam os mensageiros que vêm convidar vocês para o dia da festa. É isso que Jesus está tentando explicar. Então eles agarraram os servos e mataram os servos. E o rei, com certeza, ficou indignado com tudo isso. Não aceitou o que eles fizeram de errado. Então no verso 8, diz assim: então disse aos servos, o banquete do casamento está pronto. O banquete do casamento está pronto. Né? A festa do casamento, aqui fala banquete, ali a festa do casamento está pronta. Aí eu faço uma pergunta para nós. Você já preparou um melhor jantar? Ou aquele almoço? Você fez tudo do melhor. Você arrumou sua casa, limpou, deixou ela perfumada, arrumou a mesa, preparou os alimentos. E aí quando chega quase na hora, um pouco antes da hora, aquele casal que você tinha convidado, aquelas pessoas que você tinha convidado, avisa que não podem ir para a festa. Você já passou por uma experiência dessas? Eu já passei. E é triste, né? É chocante porque dá um choque na gente, né? A gente fica assim, poxa, e agora? Vou fazer o quê com tudo isso? Vamos ter que convidar outras pessoas. E às vezes fica até chato, né? A gente ligar para alguém como que segundo plano, terceiro plano. Aí começa a ligar para um, eu não posso, para o outro, eu não posso. E aí em cima da hora, aquele convite de última hora, tipo assim, tapa-furo, né? Desculpa a expressão, né? É chato, né? É bem chato isso. Mas eu creio que a gente já passou por esse tipo de situação. E o rei disse, então, os meus convidados não eram dignos. Eles não eram dignos. Eu creio que não é o mesmo caso conosco, não é a questão, às vezes, que o nosso convidado não é digno, não é isso. Às vezes acontece um imprevisto. Mas o que você faz, então, nessa hora? O que você faz quando acontece que o seu convidado não vem? Olha o que o rei falou no verso 9. Então, o rei disse, vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Bom, já que aqueles não puderam vir ou não quiseram vir, então agora vai e convida todos os que quiserem. Todos aqueles que vocês encontrarem. Nas esquinas, nas ruas, nas praças e nas prisões. Todos, até na cadeia. Porque no verso 10 ele vai dizer, então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. Quem eram os maus? Aqueles que estavam na cadeia. Muitos são convidados para a festa do rei, para o dia do casamento do cordeiro, na cadeia. Muitos ouvem da palavra de Deus na prisão. E aqui, então, pela recusa da elite, daqueles que foram convidados primeiramente, os judeus, os fariseus, os mestres da lei e todos os religiosos, o rei aqui estende o convite a todos. O rei, então, estende o convite a todos, sem acepção de pessoas. E terminando o versículo 10, ele diz, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. A sala ficou cheia. E você já deve ter participado de uma festa onde há muita gente. Aquela conversa, aquele barulho, aquela euforia, aquela alegria, muita comida, bebida, tudo do bom e do melhor. É um dia maravilhoso, é uma festa para se alegrar, é o dia de festa. Então, a sala do banquete de casamento ficou cheia. Todos estavam presentes, aqueles que aceitaram o convite. E você sabe que aqui nós estamos falando de uma profecia. Como o Ariel falou antes, na ministração do louvor, que havia uma profecia da vinda do Messias, há uma profecia também da festa, do encontro junto a esse Messias, que é o nosso Salvador, a Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. O dia que nós vamos nos encontrar com Ele na festa, no céu, para toda a eternidade.
Então essa é a profecia que ainda não se cumpriu. Essa ainda não se cumpriu. E no verso 11, diz assim: mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Que complicado. Quando o rei entrou e olhou para os convidados, ele viu um que não estava vestido adequadamente. Como é que era o costume? Por que Jesus fala isso para os judeus ali, para aqueles homens que estavam vindo e muitos outros que estavam vindo? Porque o costume daquela época é que todos que fossem ir até a presença do rei deveriam estar vestidos adequadamente. Caso o convidado para estar na presença do rei, ele fosse pobre, fosse humilde, ele não tivesse condições, era fornecido a ele uma veste limpa, uma veste adequada para ele entrar na presença do rei, uma capa, uma túnica, uma veste que realmente era digna de estar na presença do rei, para que ele não fosse humilhado, para que ele não fosse menosprezado. Mas havia ali um que não estava adequadamente vestido, ele estava mal vestido, cheirando mal. E no verso 12, então, o rei perguntou, amigo, como diria aqui, que se passa? Como é que tu entrou aqui? Tu está mal vestido, tu não está adequadamente vestido para essa festa. Ele tinha sido convidado, ele tinha o convite, mas ele não estava vestido adequadamente. E a pergunta para nós é o que nós responderia? Como é que eu responderia se o rei me indagasse e perguntasse, se eu estivesse lá no meio de uma multidão de pessoas e o rei, Adelar, o que está fazendo aqui? Olha o que o homem respondeu. Nada. Diz o versículo, ele ficou sem palavras. Aqui na minha tradução diz, o homem emudeceu, ficou mudo, sem palavras. Não falou nada. Ele podia ter tentado se explicar, ele podia ter se arrependido, ter pedido por misericórdia ao rei, mas ele não falou nada. Ele ficou sem palavras, mudo. Pelo que parece, ele não se interessou muito em responder alguma coisa ao rei. E aí no verso 14, Jesus vai dizer, pois muitos são chamados, o convite é para todos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É preciso estar preparado, limpo, com as vestes adequadas. O rei é justo e é nobre. Ele não permitirá que os indignos entrem na festa de casamento do seu filho. É isso que Jesus está dizendo aqui para aqueles que estavam ouvindo naquela ocasião. E então eu quero fazer 3 aplicações sobre esse texto, sobre essa parábola que Jesus está contando aqui aos fariseus, judeus, aos mestres da lei, aos religiosos e também, creio que havia aí prosélitos, gentios, muitos outros ali presentes. Jesus está falando aí sobre uma profecia, algo que iria acontecer, que foi revelado 60 a 65 anos depois, quando João, o Evangelho João, vai escrever o Apocalipse lá na ilha de Patmos. Então vai falar das bodas do Cordeiro. Só que quando o apóstolo João escreve o Apocalipse, isso ainda não acontece. Nós estamos aguardando até hoje essa profecia. E eles, é lógico, muito mais. Naquele tempo eles nem conheciam esse livro da Bíblia, o último livro da Bíblia. Mas os mestres da lei, os líderes religiosos, os fariseus, eles não tinham entendimento que Jesus está falando da sua própria festa de casamento. Jesus está falando de si próprio, das bodas do Cordeiro. Quando o filho do Rei Supremo, o noivo, irá casar-se com a noiva, que é a igreja. É isso que Jesus está falando para eles. Ele está falando de si próprio. Esta vai ser a maior festa, a mais importante, a única, a mais glamurosa, com muita fartura. A festa que irá durar por 7 dias ou mais, segundo as profecias de Daniel, 7 anos ou mais, porque cada dia representa um ano. Então, é essa festa, é essa profecia que Jesus está falando. E a pergunta para nós, como uma aplicação para nós, você se atreveria a recusar esse convite? É isso que nós temos que pensar. Será que eu vou perder essa festa? A segunda aplicação que eu quero tentar colocar para nós aqui foram convidados os nobres, os ricos, a elite para a festa de casamento. Os servos levaram o convite selado do rei, um convite com o selo do rei, e eles recusaram. O que o rei fez então? O rei abortou a festa? Trocou a data do casamento? Mudou a época? Não.
o rei continuou com o seu plano. Ele não dependia da aprovação dos nobres, dos judeus, dos fariseus. Aliás, ele não depende da aprovação de ninguém. Nem da minha, nem da sua. Essa festa já está marcada. Já está determinada. Não depende da aprovação dos convidados. Os convidados só precisam estar presentes. Então ele estendeu o convite a todos, aos pobres, aos bons, aos maus, todos aqueles que aceitaram o convite com o selo do rei. Esse convite com o selo do rei é a nossa salvação, é o carimbo do Espírito Santo. Esse é o convite que nós recebemos selado e que está lacrado e que muita gente não sabe ainda quem estará nessa festa. Vai ser revelado no dia que vão abrir o livro da vida lá no céu. Eu sei da minha salvação, mas eu não sei da salvação de vocês. Ninguém sabe da salvação um do outro. Mas todos nós recebemos um convite. E muitos confirmaram a sua presença. Muitos vão confirmar a sua presença. Eu quero estar entre esses e creio que você também queira estar no dia do casamento do Cordeiro. Mas também nós somos os servos, os mensageiros. É isso que nós precisamos entender. Nós recebemos esse convite para passar a outros. Todos precisam ser convidados. Aqui, o rei disse, vão às esquinas, às ruas, vão nas praças, vão em todos os lugares e convidem todos os que vocês encontrarem, todos os que vocês puderem. Então, essa parte do convite, ela está ordenada aos servos desse rei. E nós somos esses servos. Nós precisamos entregar o restante dos convites, que ainda restam, aqueles que ainda não receberam. Então, aqui, a pergunta para nós como aplicação nesse segundo ponto é, se você não confirmou a sua presença, pegue logo o seu convite. Confirme a sua presença. Não deixe passar essa oportunidade. Faça isso. Confirme a sua presença. Aceite o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, com o selo do Rei, que é o Espírito Santo, com o carimbo do Espírito Santo, que é o selo do Rei. E a terceira e última aplicação, porém existe uma única exigência para os convidados da festa de casamento. Todos devem estar vestidos adequadamente, com vestes nupcial. E Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8. Ali diz assim, vamos nos regozijar. Aqui diz na minha, regozijamo-nos. Vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já está pronta. Verso 8, para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Esse linho fino são os atos de justiça dos santos. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Eu quero destacar essas três palavras, que significa a justiça. O linho fino é a capa, é a túnica da justiça, fornecida por Jesus. É as vestes nobres e limpas que são e foram lavadas pelo Cordeiro. Esse é o linho fino, essa é a capa, é o manto de justiça que foi lavado pelo Cordeiro, por Jesus Cristo. E você recebeu quando aceitou o convite do Rei. Você recebeu essas vestes limpas. Você recebeu essa túnica limpa para poder chegar no dia da festa e estar adequadamente vestido. Então, esse é o linho fino. Segundo, essa veste é brilhante. Tudo que é brilho, que dá brilho, reflete a luz, o raio de luz. Reflete uma imagem nítida, como se fosse uma tela em HD. Por exemplo, se você abrir uma televisão e você tirar o display dela, você vai ver que atrás dela existem luzes, LEDs, que refletem a imagem. E aí você pega e você na frente, aí você não vê aquela luz atrás, mas você vê uma imagem refletida perfeita. Então é assim que é essa veste brilhante, que reflete a imagem perfeita de quem? Do nosso Salvador, de Jesus Cristo. Essa imagem que brilha e que nós devemos refletir aos outros. Nós devemos refletir aos outros. E por último, esta veste, ela é de um linho puro, é um tecido puro. É um linho nobre, sem a mistura de algodão, viscose ou elastano, coisas do tipo, com um corte de costura perfeito. Essa é uma veste preparada, da melhor qualidade. Uma vestimenta nobre e adequada para essa festa do casamento que estamos aguardando, que irá chegar um dia. E a pergunta final para nós, então, você está preparado?
está vestido com essa veste limpa, preparado para o dia do casamento? Pense durante a semana. Que essa parábola possa ficar na nossa mente durante a semana. Que não seja só a mensagem de domingo, mas que possa ser de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, até o próximo domingo. E eu quero aqui então encerrar isso, falando que hoje nós celebramos o dia de ceia. Hoje nós celebramos aquilo que um dia será a festa junto com Jesus lá no céu. Nós simbolizamos, através dos elementos da ceia, nós simbolizamos e recordamos do que Cristo fez por nós na cruz. Como já cantamos, como já foi orado, mas eu creio que essa parábola ela tem muito a dizer sobre esse dia. Porque nós, quando participamos da ceia, compartilhamos dos elementos, estamos da mesma forma participando dessa festa do Rei. Estamos participando desse momento de alegria, desse momento aonde precisamos estar limpos, puros, para estar na presença do nosso Senhor, do nosso Rei. Então, antes de nós participarmos, de buscarmos os elementos, eu gostaria que cada um de nós pudesse tirar um minutinho ou dois, estar orando a Deus, entregando, olhando para nosso coração, pedindo a Ele que realmente Ele nos purifique, que Ele possa nos conduzir para que sejamos dignos de estar na Sua presença, para que a gente possa honrá-lo nesse dia tão especial. E esse dia tão especial é hoje. Esse dia é hoje. Esse dia é amanhã, é a semana que vem e até a hora de nós estarmos, como se diz, face a face com o nosso Rei e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ter esse tempinho então para orarmos. Ó Deus maravilhoso, eu quero louvar e agradecer a Ti, Deus, porque Tu estás preparando essa festa, Senhor. Estamos aguardando ansiosamente por esse dia. Sabemos, Senhor, que não podemos nem imaginar a grandeza, o esplendor, a glória de Jesus Cristo, Pai. Sabemos, ó Deus, que hoje celebramos essa ceia como um memorial para honrar, para santificar o nome de Cristo. Que cada um aqui, Pai, tenha essa mente aberta, esse coração comprometido, Pai, voltado para Ti, entregue a Ti, com todas as suas forças, todo o seu entendimento, todo o seu amor e toda a sua alma, Deus. Que a gente possa celebrar, ainda aqui, nesse mundo, nessa terra, Pai, a Sua grandeza e as Suas maravilhas. Obrigado, Deus, porque essa parábola que Jesus conta, naquele tempo, naquela época, para aquele povo, ela é tão viva e tão presente para nós em nossos dias. E faz todo sentido, porque aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro e agradeço por isso, Pai. E aguardamos, Pai, com tanta alegria, com tanta esperança, com tanta sinceridade, eu creio, Pai, em nossos corações. Temos a fé, temos essa certeza que vamos estar nesse dia na Tua presença, Senhor, para poder louvar, adorar e glorificar o Teu nome. É por isso que eu louvo e agradeço, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.